Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre o surto de Mpox como uma emergência de saúde. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, anunciou recentemente que a Mpox é mais uma vez emergência de saúde pública de importância internacional. No Brasil, 709 casos por Mpox foram notificados neste ano. Desde 2022, o país já registrou 16 mortes e em Campinas também os registros voltaram a crescer. O Ministério da Saúde informou que já instalou um centro de operações de emergência em saúde para coordenar as ações de resposta à Mpox. Quem vai falar sobre esse tema é o médico infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Halcyon Teixeira. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Olá, eu que agradeço. Doutor, para a gente começar, sobre esse tema que está sendo bastante discutido aí na mídia, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a Mpox e como que ela é transmitida. Mpox é um vírus da família do vírus da varíola, tá? E que, em princípio, ela causava alguns surtos em alguns países da África, eram surtos localizados e a transmissão dela é principalmente de pessoa a pessoa, do contato próximo ali de lesões, e os casos se iniciavam inicialmente do contato com algum animal infectado. Então, era uma transmissão silvestre, né? Que aí depois poderia fazer esse surto de pessoa a pessoa e causar mais casos em humanos. E era, então, uma doença localizada ali na região, com algumas surtos fora da África, mas muito pontuais, e que em 2022, né, uma variante do Mpox conseguiu, né, sair daquela região de maior transmissão e causar esse surto maior mundial, que durou até o começo de 2023. O que chamou a atenção foi essa facilidade maior de transmissão pessoa a pessoa, que até então não havia sido relatado, porque eram casos mais pontuais, mas isso se controlou, de uma maneira ou de outra se controlou, apesar da gente continuar tendo alguns casos esporádicos, como você falou, a gente ainda vive com muito menos casos do que a gente teve, mas o vírus ainda circula. Porém, o que a gente está vendo nesse momento é uma outra variante do vírus, que até então não estava causando casos, que passou a causar um grande número de casos, parece ter se adaptado ali à transmissão, e fez um novo surto inesperado nesses países da África e que tem se espalhado lá, e com esse alerta, então, pela OMS, da possibilidade do espalhamento mundial desse nova variante do vírus. Doutor, esse alerta aí da OMS foi feito por conta dessa nova variante, é isso? Foi feito por duas coisas, pela nova variante, que até então não existia, que foi identificada, essa mutação, né? Atualmente a gente consegue entender um pouco melhor, depois da Covid, o que são as mutações, né? O vírus então se adaptou, mudou um pouco, se modificou um pouco, e também pela a quantidade de casos que têm sido vistos e pelo espalhamento de mais países ali ao redor, coisas que a gente não via até então, né? Até então a gente via surtos localizados, regiões localizadas, mas agora a doença parece que está um pouco saindo do controle e fugindo um pouco dos países que tinham o maior número de casos, com mais casos sendo diagnosticados, e ontem com um relato do primeiro caso fora do continente africano. Então, esse alerta serve para que ações, né, sejam feitas e que, se houver suspeita de casos, a gente siga indo atrás, investigando para tentar conter o espalhamento do vírus. Doutor, o que significa na prática para o Brasil esse alerta feito pela OMS, né, esse estado de emergência internacional?
Na prática, isso traz bastante coisas para a gente, né? O primeiro de todos é o reforço do alerta epidemiológico, ou seja, existe uma doença atualmente que potencialmente com um risco de agravamento, de espalhamento aí por todo o mundo, incluindo o Brasil, devido à mobilidade que a gente tem, as viagens, e uma característica desse vírus, que é o período de incubação, que é desde o do contato com o vírus até a pessoa ter os sintomas, pode chegar até 21 dias. Então, a pessoa pode ter tido contato lá atrás, ter saído da área de transmissão e ter vindo ao Brasil. Então, existe esse reforço epidemiológico, primeiramente, o reforço dos fluxos de atendimento, ou seja, se eu tiver uma suspeita, quem vai atender, reforço nos laboratórios em termos de insumos, e também depois a segunda parte, que é o acompanhamento dos casos, já que esse paciente às vezes fica de 2 a 3 semanas em isolamento até que todas as lesões sumam, para que a gente não tenha aí a transmissão para outras pessoas. Então, faz com que a gente tenha que discutir o tema e tenha que reforçar todos os processos em relação tanto à vigilância epidemiológica quanto à doença e o pós-diagnóstico. Doutor, eu acho importante a gente falar aqui, para quem está acompanhando o quadro, né, quais são os principais sintomas e sinais, né, dessa doença. Como toda doença infecciosa, inicialmente ele pode ter sintomas inespecíficos, como febre, mal-estar, aumento dos gânglios, mas depois a característica principal dele é o aparecimento de lesões de pele, tipo umas bolhas muito dolorosas, né, que podem ser únicas ou múltiplas, em regiões, às vezes, de genitais, regiões perianais, ou localizadas em outras partes do corpo, depende de onde o vírus entrou, e que são muito dolorosas e que levam o paciente, então, a procurar um serviço de saúde. Então, lembrar que hoje a gente, tendo uma única lesão, se eu tiver tido contato com alguém, eu já entro como caso suspeito, mas geralmente as pessoas têm um pouco mais de lesões dolorosas por todo o corpo. Esse último surto que teve aqui mundial, ele foi um pouco mais localizado em regiões genitais e perianais. Doutor, para a gente reforçar aqui, a transmissão, ela é pela pele, pelo ferimento, né, pela ferida que se abriu ali, ou por vias respiratórias também? Eu gostaria que o senhor reforçasse isso para esclarecer para quem está em casa. Claro, isso é muito importante a gente tirar todas as dúvidas. Existe um risco potencial até de ter uma transmissão respiratória, ou seja, se eu estiver num ambiente e perto de uma pessoa eu me contaminar pela saliva por secreção, mas o principal, como a gente viu, é a transmissão através do contato, ou de contato pele a pele, que é o mais comum, ou através do contato das feridas, ou naquela fase que o paciente ainda vai desenvolver as feridas e que já tem ali o vírus replicando, ou às vezes através de roupa, toalhas, que a pessoa que está com mpox tem usado recentemente também, porque depois de um tempo o vírus morre e aí ele não transmite mais. Então, a gente reforça que a principal forma de transmissão é o contato, e por isso que depois de feito um diagnóstico, o paciente que está com a doença tem que esperar todas as lesões cicatrizarem, ficarem a pele sã mesmo, uma pele nova, para ele poder voltar a circular. Isso é uma das partes mais difíceis, às vezes, do tratamento, porque são períodos de isolamento longos. Doutor, uma questão aqui que a gente tem que levantar, né, porque as pessoas, depois da pandemia, né, ficaram com muito medo, né, de acontecer aí uma nova pandemia, um novo vírus. Então, eu gostaria de saber, né, se essa declaração de emergência, se ela representa um risco aí de uma nova pandemia, como a gente viveu com a Covid-19. Nesse momento é precoce, a gente precisa avaliar todas essas o ritmo de transmissão, mas lembrando, né, na pergunta anterior, a mpox, a principal forma de transmissão é de pessoa a pessoa e não respiratória. Essa é a principal
diferença, né, da Covid, onde a forma de transmissão era através de gotículas, né, das vias respiratórias, o que é muito mais fácil de transmitir. Por isso que os vírus respiratórios entram em alerta máximo aí para risco de disseminação mundial de pandemia. Ainda muito precoce, são as tentativas nesse momento, então, de conter esse novo surto e de que a gente não tenha aí uma pandemia. Mas existe um risco mínimo, mas existe, porque pandemia é uma definição da doença estar em vários locais do mundo ao mesmo tempo, vários continentes do mundo ao mesmo tempo, e o mpox, ele pode ser que ele tenha essa capacidade, mas a gente precisa também ver o ritmo de transmissão, como é que vai ser. Por isso que é tão importante, né, doutora, a OMS já ter feito esse alerta, e aí os países já começam a tomar essas providências, né, já se antecipando, né? É muito importante, porque daí há todo um reforço em relação aos casos suspeitos, aos países que estão tendo a transmissão, né, a avaliação aí de possíveis, da intensificação da ajuda, tanto financeira como de recursos humanos a esses países. Como eu falei, é muito difícil, às vezes, a orientação no pós-diagnóstico. Primeiro, fazer o diagnóstico, que é complexo para alguns lugares, porque envolve uma técnica chamada biologia molecular, que nem todo local tem, são de laboratórios específicos para isso, e depois o isolamento, ou seja, a pessoa tem que ficar isolada num local, sem contato próximo, enfim, com outras pessoas, até que todas as lesões cicatrizem. Então é importante esse aporte, tanto de conhecimento financeiro, de recursos humanos, e também da busca por tentativas de vacina, né, que já existem, mas numa quantidade muito pequena hoje no mundo, e essa tentativa de fazer com que mais empresas consigam produzir essa vacina, para a gente fazer esses bloqueios de surto, reforçando que a vacina não é para todo mundo, né, nesse momento, mas sim para a gente tentar conter a disseminação da doença nesses locais de maior transmissão. Doutor, falando da vacinação, para quem que ela é indicada especificamente? Hoje, era uma vacina que era muito específica, né? Era uma vacina que para proteger, em princípio, contra a varíola, mas que tem uma proteção cruzada contra esses vírus da família da varíola. E ele era reservado mais até para a população que ia entrar num alto risco de contato biológico, né? Até de guerra biológica, se discutia um pouco isso. Ou profissionais que trabalhavam em laboratório contendo esse vírus para tentar se proteger de uma infecção ali no manuseio do vírus. A partir do surto de 2022, houve uma recomendação de tentar vacinar as populações de maior risco. Naquele momento existia que era a população de homens que faziam sexo com homens, porque ele adquiriu uma certa propriedade igual a uma transmissão de uma infecção sexualmente transmissível, apesar de não ser, tá? E atualmente as orientações é de tentar fazer o bloqueio local daqueles países com maior risco e nas regiões de maior transmissão. Mas nesse momento a gente já sabe que não tem vacina para todo mundo, por isso também se alerta da OMS essa tratativa de tentar fazer a fabricação de maior quantidade de vacinas para mpox. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço e vamos tirando as dúvidas, que é importante não fazer o alerta sem que a gente tenha um maior conhecimento em relação aos casos. Com certeza. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!